1 Coríntios capítulo 15, Paulo escreve: Irmãos, agora preciso lembrá-los das boas novas que lhes anunciei, as quais receberam e nas quais tomaram seu lugar, pelas quais estão sendo salvos, contanto que se apeguem à mensagem que lhes anunciei. Se não o fizerem, vocês terão confiado em vão. É interessante como o apóstolo Paulo diz que ele precisa lembrar os irmãos das boas novas. Parece que, de alguma forma, após um tempo de caminhada com o Senhor e com a igreja, nós tendemos a nos acostumar e a acomodar. O ambiente se torna familiar, já não é tudo tão novidade, porque já conhecemos um pouco mais das Escrituras, entendemos melhor a cultura da nossa comunidade. Então, relaxamos de tal forma que esquecemos as boas novas. Esquecemos do primeiro amor, esquecemos da fome, da sede que nos consumiam nos primeiros passos. E você pode dizer que, na verdade, você amadureceu na fé e, em parte, você pode ter razão. Mas a realidade, muitas vezes, é que mesmo crentes maduros podem esquecer. E aqui, Boas Novas tem dois sentidos, né? O sentido da mensagem do Evangelho, que é uma novidade, e também as novidades que o Senhor vai fazendo na nossa vida. Quantas vezes a gente se apega à murmuração, à reclamação? Você encontra um crente e ele só tem coisa ruim para falar. Ah, porque eu tô com esse problema, ah, porque eu preciso de oração naquilo lá, ah, porque eu passei por isso, por aquilo outro. E não tem uma boa nova. Esquece da boa notícia. E Paulo diz, eu preciso lembrá-los. É minha missão trazer à memória de vocês algumas coisas. E ele fala de 4 coisas que ele precisa lembrar o povo da igreja de Corinto. Primeiro, as boas novas. Vocês já esqueceram da novidade do evangelho? De como essa palavra é viva e se renova a cada dia? Segunda coisa, as palavras que vocês já ouviram. Eu anunciei para vocês as verdades divinas. Eu compartilhei com vocês essa mensagem, então eu sei que vocês ouviram a voz de Deus. Eu sei que vocês receberam palavras de destino para o seu amanhã. Vocês já esqueceram das profecias? Terceira coisa, as palavras que vocês receberam. Por que vocês vivem como se não tivessem recebido? Por que vocês lamentam como se não tivessem sido abençoados? Por que vocês choram como se não tivessem nada? Vocês já esqueceram do que vocês receberam da parte do Senhor? E a quarta coisa, a fé. É por meio dela que vocês estão sendo salvos. E eu gosto que ele fala estão sendo salvos. Porque salvação é pela graça. E acontece num instante, é verdade. Mas a santificação é um processo contínuo de aperfeiçoamento por meio da fé. Então ele insiste, se apeguem a essa mensagem. Se vocês não fizerem isso, vocês terão crido em vão. Já parou para pensar nisso? Não é uma insistência chata do apóstolo Paulo. É um clamor quase que desesperado, dizendo, não se distraiam. Tem muita coisa que pode roubar a mente de vocês. Tem muita coisa que pode ocupar espaço no coração de vocês, fazer vocês duvidarem da verdade, esquecerem da promessa, não perceberem a bênção que te alcança, viver uma vida em vão, perdendo tempo, pensando que estão fazendo certo, enquanto o coração está completamente distante, desapegado da essência do Evangelho. A igreja de Corinto era uma igreja forte. Paulo começa a carta, no primeiro capítulo, honrando as qualidades dessa igreja. Ele diz que eles eram uma igreja, uma comunidade cheia de amor e bondade, próspera e não só financeiramente, mas também cheia de conhecimento e sabedoria na palavra. Uma comunidade que fluía nos dons espirituais, que evangelizava, que esperava ardentemente pela vinda do Senhor. Mas ainda assim, no final, ele vê a necessidade de lembrá-los da coisa que talvez seja a mais elementar na vida do cristão. Se apeguem à palavra. O que Paulo fala aos coríntios também fala a nós. Nós não podemos mais ser cristãos desapegados das escrituras, distantes da palavra, que não se aprofundam na leitura, que depende de culto para ser edificado e crescer. Quando foi a última vez que você leu a Bíblia? Seja sincero. Paulo continua o texto destacando algumas coisas que, como cristãos, nós não podemos esquecer ou perder de vista nunca. E eu quero falar com vocês rapidinho aqui 3 coisas para nunca perder de vista. Primeiro, a mensagem da cruz. Ele diz, entre as primeiras coisas que lhes ensinei e que vocês receberam está a seguinte: o Messias morreu por nossos pecados, de acordo com o que está escrito no Tanakh. Ele foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. Se nós esquecermos a mensagem da cruz, a nossa fé é em vão. Porque é somente por meio da cruz que nós somos reconciliados com Deus. E somente por meio dele nós temos acesso à vida eterna.
Quanto mais nos envolvemos com as coisas desse lado aqui da eternidade, mais perdemos de vista aquilo que é realmente eterno. E isso pode ser um perigo. Paulo, ele alerta no versículo 19, se for só nessa vida que nós depositamos a esperança no Messias, nós somos mais dignos de dó do que os demais. Que nós não somos dignos de nada, a gente já sabe, mas porque a gente é pecador. Mas se não olharmos para a cruz e nos enxergarmos nela, tudo que temos é dó. Que miseráveis que somos sem a cruz. Não pense que porque você já foi salvo, você não precisa da cruz. Ela é a porta, mas ela também é a ponte. É o acesso, mas também é o caminho que precisa ser trilhado. Crente que não vive a mensagem da cruz não entendeu a cruz em primeiro lugar. Por isso que Paulo diz, digo-lhes solenemente que morro todos os dias. É uma escolha, não esquecer a mensagem da cruz. A segunda coisa que nós não podemos esquecer é o testemunho. Ele diz no versículo 33, não sejam enganados, más companhias estragam o bom caráter. Usem o bom senso, vivam de forma correta e parem de pecar. Existem pessoas às quais falta o conhecimento de Deus e isso para vergonha de vocês. Com quem a gente se relaciona importa. Falta de bom senso é um problema, dentro e fora da igreja. Viver uma vida íntegra e não pecar não é desejo, é responsabilidade do cristão. Se existem pessoas que ainda não conhecem Jesus, é porque eu não estou fazendo o que eu deveria fazer. Isso deveria me envergonhar e não me acomodar. Se o fato de alguém do meu convívio não conhecer a Deus não me incomodar, isso fala muito sobre o tipo de cristão que eu sou. Como diz o apóstolo Paulo, digno de dó. E a terceira coisa que nós não podemos esquecer é saber quem você é, saber quem nós somos. O apóstolo faz algumas analogias nesse capítulo ao explicar onde deve estar o foco do cristão, que é na eternidade. Ele diz que nós somos apenas semente, ou seja, uma semente não tem corpo, mas ela tem propósito. Ela não tem a forma que será, mas ela tem a essência do que será. Em outras palavras, se importar demais com o exterior, não muda o fato de que Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele deseja. Afinal, é Ele quem dá o corpo para a semente. Ele compara também a beleza dos corpos celestiais. Ele diz que cada um tem seu brilho, sua beleza e o seu valor. O sol possui um tipo de beleza, a lua outro, e o das estrelas também é diferente. Na verdade, cada estrela possui beleza particular. Quem tem certeza de quem é, não se compara com o outro. No céu tem espaço para todas as estrelas. Brilha daí que eu brilho daqui. Cristão de verdade não perde tempo com comparação, porque entende que todos são importantes e juntos são mais eficientes. E ele fala também sobre a natureza, os que são nascidos da terra e os que são nascidos do céu. Cada um precisa ser parecido com a imagem do Pai. Ele escreve, as pessoas nascidas da terra são semelhantes ao homem da terra, e as pessoas que são nascidas do céu são parecidas com o homem do céu. Ou seja, crente de verdade se parece com Jesus. E isso não é só dentro da igreja, é lá também, mas principalmente dentro de casa e fora da igreja. Se o meu jeito de falar, de agir, reagir e responder não refletem Jesus, eu preciso conhecê-lo melhor. O apóstolo Paulo encerra esse capítulo dizendo, portanto, meus queridos irmãos, permaneçam firmes e inabaláveis, sempre realizando o trabalho do Senhor de forma tão vigorosa quanto possível, sabendo que em união com o Senhor, os seus esforços não são em vão. Talvez você já esteja caminhando com Jesus há algum tempo e com os irmãos da igreja de Corinto, você precise hoje ser lembrado. Então lembre-se da boa notícia que você recebeu. Lembre-se que a vida não se resume aqui. Existe uma eternidade, existe uma esperança maior. Lembre-se das promessas e se apegue a essa mensagem. Ainda que seja uma mensagem de cruz, ainda que signifique mudar de atitude, abrir mão de relacionamentos, ainda que exija um esforço de sair da sua zona de conforto e evangelizar alguém. Mas não viva uma fé vã. Não perca os seus dias achando que está com a vaga garantida no céu e ignorando os que desconhecem o Senhor ao seu redor. Não perca tempo com a forma. Deus faz como Ele quer. Não se distraia se comparando. Brilhe a sua luz. Lembre-se que você é do céu
Escolha ser parecido com Jesus e permaneça firme nisso, porque no Senhor o seu esforço não é vão. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Eu sou Daiane Rocha e se essa palavra te abençoou, clica no botão de enviar, compartilha com alguém. Eu te espero na próxima semana com mais uma dose de vitamina B para fortalecer a sua fé.